Olá, boa noite. Está no ar o Agora com Lacombe, hoje no formato balanço, aquela conversa informal sobre os principais assuntos, os principais fatos e acontecimentos do mês que está terminando, o mês de julho. E hoje, para essa conversa, estão aqui comigo a economista Renata Barreto. Renata, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigada por você me convidar novamente. Boa. O jornalista esportivo, meu colega aqui na Rede TV, Fernando Fontana, que a gente chama carinhosamente de Fefon. Fefon, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lacombe. Muito legal estar participando com vocês aqui. Obrigado pelo convite. E o meu querido amigo, Dr. Paulo Porto de Mello, neurocirurgião, que participa muito do Opinião no Ar, hoje aqui no Agora com Lacombe. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lacombe. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pelo privilégio. Vamos lá, temos aqui 3 temas principais hoje para essa conversa. Covid, né? Finalmente ficamos sem a CPI da Covid nesse período de recesso aí do Congresso. Economia, temos vários assuntos de economia neste mês de julho, muita movimentação. E, claro, Olimpíadas, Jogos Olímpicos de Tóquio, né, que começaram em 2021, eram para ter sido realizados no ano passado, por conta da Covid não deu, então também temos vários aspectos para discutir em relação aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu começo pela Renata, vamos tentar, Renata, fazer um balanço aí desse mês de julho. Combustíveis subiram muito, o dólar oscilou, mas se não me engano, no fim das contas, ele acabou ficando um pouquinho acima, né? Ele teve uma queda grande ali, foi a 4 e quanto? 4,70? Não, 4,90. 4,90, não chegou, não chegou muito a tanto. otimista. Isso aí é mais uma vontade do sua do que um fato, né? Mas eu queria que fosse. Mas já passou de novo de 5, né? O que você pode dizer desse mês de julho em relação à economia? Depois a gente fala um pouquinho da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabeleceu mais uma vez esse estado pesado, né? Contra o qual a gente se volta tanto. Acho que se a gente vier aqui todos os meses, infelizmente é disso que a gente vai falar todos os meses sobre economia. Então, o grande ponto, eu acho, de julho foi a reforma tributária, que foi a proposta ainda não é uma reforma, é uma proposta ruim, inclusive. Infelizmente, o ministro Paulo Guedes tem falado muito, mas a gente não vai aumentar impostos, isso é um compromisso, etc. Mas quando você faz a conta, sim, aumentaria impostos. Estava até conversando antes aqui com o Dr. Paulo que se você fizer a conta, né, da redução que vai haver do imposto do IRPJ, ele não compensa o aumento que teria, que na verdade hoje você não paga em dividendos, e iria para 20% os dividendos. E mesmo depois de 2 anos, que seria o total, teria até 2023 para fazer essa redução do IRPJ, você teria um aumento de arrecadação, é isso que eles estão querendo, né? Aumentar a arrecadação nesse ano, nos próximos 2 anos, na verdade, para compensar todos os gastos que nós tivemos com o Covid. Então, lembrando que a gente teve reforma da Previdência no passado, foi economizado 1 bilhão, esse 1 bilhão praticamente a gente já gastou com a Covid. Então, é o que eu sempre falo, não tem almoço grátis. Essa conta está vindo para ser paga de alguma forma, via impostos ou via inflação. Tem um pouco isso também, né? As pessoas às vezes não veem o que está acontecendo, mas todo mundo já deve estar sentindo aumento da inflação no próprio bolso. Então, você tem uma inflação oficial, que é o IPCA, tem um outro índice oficial, que é o IGPM, mas que não é utilizado... que está super alto, que é o que é utilizado para aluguéis e aquela coisa toda. Muita gente teve que fazer até conversar com o seu locador, né? Porque o negócio ficou complicado, mais de 30% em 12 meses. E o IPCA não teve uma subida assim tão significativa, mas já está mostrando sinais de que ele está pressionado, o dólar ajuda a manter ele pressionado, e aí o que o Banco Central teve que fazer? Começar a subir juros, que na minha opinião, eu já falo isso há muito tempo, quem me conhece, quem me acompanha sabe, eu já falo isso há muito tempo. Eles estão correndo atrás da curva de juros. Os juros foram pressionados para baixo de uma maneira muito rápida e fora da realidade do Brasil, do risco do Brasil. Então, você tem que ter uma noção de qual é o risco do Brasil, se as pessoas estão vendo que tem mais risco aqui e em lugares, por exemplo, México, que tem taxas iguais ou maiores do que o Brasil, faz mais sentido você estar em outros países que não aqui. E isso aconteceu e agora os juros vai ter que voltar a subir. Então, você tem juros maiores, você tem inflação maior, você tem o dólar oscilando muito, muita gente achando que vai ficar em menos de 4,70, fazendo previsão. Olha, dólar existe para deixar os economistas feitos de trouxa, porque ninguém acerta dólar nunca, muito difícil. E ano que vem tem eleição. Então, me preocupo, porque o que acontece? Os políticos, seja de qualquer natureza, qualquer partido, eles tendem a ir para uma linha mais populista nos últimos anos, porque é o que dá voto.
Então, se a gente for olhar agora, até as últimas declarações do Paulo Guedes, isso me preocupa um pouco, falando que rico tem que ter vergonha de não pagar imposto. É mentira que rico não paga imposto, rico paga muito imposto, pobre paga muito imposto, todo mundo paga muito imposto no Brasil. E tem tão pouco de volta, né? Tão Praticamente pouco em benefício. nada, né? Praticamente nada. Então, a gente tem hoje 40% mais ou menos do nosso PIB sendo comido já em impostos. A gente está falando de sempre elevar imposto de várias formas e tem um dos piores impostos, que é o imposto silencioso. Milton Friedman chamava de imposto silencioso, que é a inflação. Então, você tem aumento de endividamento, você tem aumento da base monetária. O que vai acontecer? O seu poder de compra vai reduzir. As pessoas já estão sentindo isso. Aumento de combustíveis, aumento de alimentos. Tem choque de ofertas em alguns casos. Por exemplo, uma safra que não foi tão boa, aí o alimento sobe de uma forma pontual. Mas inflação, como já diria o nosso saudoso Roberto Campos, é expansão monetária. Se tem expansão monetária, se você não tem corte de gastos, se você não tem corte na carne, precisávamos de uma reforma tributária que realmente fosse nesse sentido, que as pessoas não vão ter coragem. Eu acho que o próprio Congresso, eu tenho medo até dessa proposta piorar no Congresso, porque a gente sabe o que tem por lá, né, nos esperando. E precisaria de uma reforma política para reduzir, de fato, os gastos. Não tem como a gente pensar em evoluir do que a gente está hoje se não tem gastos públicos cortados, privilégios cortados de fato. Então, daqui a pouco a gente fala sobre gastos públicos, né, pegando como base aí a lei de diretrizes orçamentárias, com gastos, por exemplo, de quase 13 bilhões de reais para a manutenção do Congresso, de 44 bilhões e 200 milhões para a manutenção do nosso judiciário, mas eu gosto de misturar os assuntos todos que a gente tem nesse programa. Então, vamos dar uma misturada em tudo. Renata, que é uma atleta, gosta de treinar, já estava contando aqui que já fez jiu-jitsu também, faixa azul de jiu-jitsu. Dr. Paulo é um campeão brasileiro de jiu-jitsu, então também alguém que está muito ligado ao esporte. E Fefon, jornalista esportivo, como eu fui durante 14 anos da minha vida. Fefon, vamos olhar um pouquinho para os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Eu fico imaginando o prejuízo, já que estamos aqui nessa seara da economia, o prejuízo que foi você adiar a realização de uma edição de Jogos Olímpicos, né? E você não ter público. Primeiro, é muito triste, né? Ver aquelas arenas, aqueles estádios todos vazios, né? Tá dando um aperto no coração de ver aquilo tudo tão vazio, Fefon? Tá dando sim, Lacombe, você tem toda a razão, né? Realmente, situação muito ruim, teve que ser adiados os jogos, porque a situação estava muito complicada, né? E aí foi adiado para 2021, mas houve uma perda financeira absurda, né? Para todo mundo, inclusive para o Comitê Olímpico Internacional, né? Que o Comitê Olímpico Internacional sentiu demais. E agora, sem a presença do público também, você não tem aquela arrecadação necessária para que você possa fazer até um torneio um pouco mais comovente, né? A gente viu aí tantas coisas acontecendo, tantas medalhas legais acontecendo e você não tinha quem vibrasse ali, né? Apenas as pessoas que estavam no Comitê Olímpico Internacional ou as pessoas que estavam ali na Vila Olímpica, que iam assistir os eventos, o que é muito pouco, né? Então, realmente, foi muito prejudicado os Jogos Olímpicos por causa disso, como a Copa América também acabou sendo um pouquinho também prejudicada, né? Porque não teve a presença do público, apenas na final nós tivemos e foi uma presença do público bem pequenininha, né? Quase não deu para arrecadar absolutamente nada, então a coisa foi bem complicada mesmo e está sendo ainda bem complicado. Os clubes estão bem quebrados, né? Os atletas, eles realmente deixaram de ganhar o seu dinheiro, os próprios comitês, o COB também deixou de ganhar, enfim, todo mundo acabou perdendo. Não, doutor Paulo, eu fico imaginando, falando um pouquinho de fisiologia, né, de preparação física, imagina o que é para um atleta que tem esse ciclo de 4 anos aí de preparação para os Jogos Olímpicos, de repente ele tem que adiar, né, o auge dele para o ano seguinte, e tem essa questão da falta de público. Então, por exemplo, atletismo, por exemplo, você vai ter lá o salto triplo, salto em altura, você tem lá o público que fica marcando o compasso da corrida. São Jogos Olímpicos bem estranhos, né? Muito atípicos, né, Lacombe? A gente tem essa questão que é muito séria, então, dos atletas que têm um ciclo olímpico, todo mundo sabe disso. O indivíduo ele se prepara durante 4 anos, aí é todo um rigor com alimentação, com um plano estruturado de elevação de capacidade física, de força, de explosão, para chegar ali naquele 4º ano no topo da performance e, de repente, isso é adiado. Mas eu fico imaginando coisas ainda mais insolúveis, porque existem atletas que não vão ter direito a um outro ciclo olímpico, porque ele já passou da idade de fazer mais um ciclo de preparação.
Então, existem atletas que a última oportunidade deles era se planejar para ter o ápice ali no ano passado. E que esse ano eles já entraram numa idade que, por questões fisiológicas, eles já não conseguem atingir o ápice do desempenho. Então, esses atletas efetivamente perderam a chance que eles tinham de uma última competição. E não tinha jeito, esse adiamento era inevitável. Isso é muito controverso, né, Lacombe? A gente vê aí... Bom, o leite está derramado já. Então. Se fosse para ter Olimpíadas com pouco público de qualquer jeito, faria tanta diferença ter o público que está tendo agora ou ter um público um pouco menor, mas manter a preparação para os atletas? Óbvio que para o atleta, quanto mais público, melhor, porque além da questão, como você bem colocou, da marcação do tempo para esportes individuais, eu acredito que o esporte coletivo ele é ainda mais influenciado por isso. Quem já foi atleta de esporte coletivo sabe. Você está dentro da quadra, a hora que você faz uma jogada, uma finta, marca um gol ou faz uma cesta e o público vibra com você, né? Você ganha um outro fôlego, uma outra energia. Já vimos jogos serem virados graças à energia da plateia. É por isso que tem tanta diferença jogar em casa ou ser visitante num jogo, né? Então, já que não teríamos esse componente mesmo, será que houve tanto impacto do ponto de vista de vidas salvas, de transmissão da pandemia, adiando essa Olimpíada? Não sei. Sinceramente, é difícil a gente mensurar isso. E uma coisa também, né, que é bom dizer que não só os Jogos Olímpicos foram adiados, as preparações também pararam. Né? Então, eles retornaram, eles estavam vindo numa preparação para disputar a competição, aí parou, né? Todas a preparação as competições parou. pararam. Isso. Né? E aí eles foram disputar competição classificatória quase às vésperas dos Jogos Olímpicos. E aí, quando eles chegaram agora no Japão, eles não puderam também se preparar, né? Porque teve todo um critério aí de normas que o Japão não deixou que os atletas competissem por lá e nem se preparassem adequadamente. Então, tudo isso influenciou, com certeza, no rendimento do atleta. E falando em como atingiu o desempenho dos atletas, a competição toda, de um modo geral, ela foi totalmente modificada por conta do novo coronavírus. Acho que saiu agora em julho, um estudo de que a nossa economia vai ser atingida por pelo menos, eu acho que vai ser mais, 9 anos, né, por conta dessas medidas drásticas, né, o doutor Paulo sempre foi contra isso tudo, que a gente acabou adotando, Renata. Então, vai ser uma consequência com a qual a gente vai ter que lidar durante muito tempo, né? Deixa eu acrescentar um temperinho nessa pergunta, claro. Renata. Eu acho que assim, a gente tem estudos, até já discutimos na Opinião do Ar, a respeito do efeito econômico pior, muito pior, mas não só em termos de custo-benefício, mas em termos de vidas salvas, feito por uma universidade canadense. Mas uma coisa que pouca gente aborda, e até quando você vê essa questão de previsão de gasto orçamentário, você vê que o custo com a pandemia, seja através do auxílio emergencial, seja por meio dos investimentos que foram feitos e repassados aos estados e municípios, isso está sendo tratado como um gasto transitório, episódico. E não é. E não é por quê? Porque dos 18 milhões de curados que nós temos, 30% a 35% vão ter sintomas crônicos. E isso interfere em 2 fatores principais. Número 1, nós vamos ter que tratar esses pacientes. Número 2, um grande percentual destes vai ou pode ter um potencial de ser considerado incapaz para retornar ao trabalho, onerando ainda mais, porque pegou uma população em idade economicamente ativa, o sistema previdenciário que acabou de ser reformado. Então, nós acabamos de sair de uma reforma previdenciária e já vamos entrar com a sobrecarga de novo no sistema previdenciário por conta dessas pessoas que não vão voltar ao mercado de trabalho. Existem também matérias esses últimos dias mostraram os órfãos da pandemia, né? Toda grande epidemia deixa muitas crianças com o provedor da casa incapacitado ou morto. Então, efetivamente, a capacidade de produzir diminui muito. Então, eu não vejo isso como um gasto, não vejo como isso ser um gasto temporário. Então, eu não sei se seria possível prever o remanejamento da arrecadação, alguma coisa assim, porque essa é uma despesa que vai ser recorrente por muito mais do que 9 anos. São cálculos muito complicados de serem feitos e fatalmente tem erros, né? Porque tem coisas que não estão sendo consideradas. Às vezes o economista ele olha
com uma perspectiva muito fria, né, dos números ali, daquela coisa da economia mesmo. A gente teve problemas muito graves de empresas fecharem e isso também afetar psicologicamente essas pessoas, essas famílias. Então, são vários custos em vários níveis da sociedade que aconteceram. Então, é difícil de fazer esses cálculos. Acho que a nossa economia, Brasil e outros locais, vai ser atingida por muito tempo, não sabemos quanto, mas que o estrago é grande, foi grande e ainda vai ter suas consequências no futuro, com certeza. Agora, o ponto é, que é uma coisa que eu sempre falo, quais são os locais que vão voltar mais rápido, que têm capacidade de voltar mais rápido? Então, agora a gente teve uma recuperação do PIB bastante razoável até, mas isso muito apoiado também nos gastos do governo. Isso não dura para sempre. Então, a gente tem alguns partidos querendo passar essa regulamentação, que é o que o Milton Friedman falava, não tem nada tão permanente quanto um programa temporário de governo. É mais ou menos isso sempre, né? Então, assim, agora teve o auxílio emergencial. Não, vamos aumentar o auxílio emergencial, ou vamos manter o auxílio emergencial. Não existem medidas indo na direção de melhorar a economia, de fato, de abrir a economia, de deixar a economia mais livre. A gente é um país muito, muito fechado economicamente. Então, além do custo em vidas, o custo da saúde, você tem o custo em vidas também na economia. As pessoas, às vezes, fazem essa dicotomia falsa de que era ou saúde ou vidas, né? Aliás, era ou economia ou vidas. Na verdade, são coisas iguais. Você tira a possibilidade dele ter um sustento, de ter um trabalho, de ser digno, de poder trazer pão para sua mesa. Como é que você lida com isso psicologicamente, a saúde dessa pessoa? Então, são tantas coisas. Eu acho que tem muitos estudos ainda para saírem nesse sentido. Mas eu acho que a solução não é bem uma solução em todos os aspectos, porque tem essa questão da saúde que o Dr. Paulo falou, mas a única forma da gente conseguir melhorar e sair bem, como outros países vão conseguir sair bem dessa pandemia, seria aumentar a liberdade econômica, sem dúvida nenhuma. Renata, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que, a impressão que eu tenho é que algumas coisas que já estavam em curso na economia, elas foram aceleradas pela pandemia. Então, a tendência de mercados virtuais, de vendas, compra e venda virtual, e talvez isso seja uma coisa que nunca volte mais atrás. Na própria área médica, por exemplo, a telemedicina, que estava começando a ser regulamentada no Brasil, agora que ela foi efetivada durante a pandemia, acho muito difícil isso voltar atrás. Analisando dessa forma, eu vejo no Brasil, pelo menos na minha área, uma dificuldade muito grande no setor de logística. Né? Então, você compra alguma coisa por um site de vendas e aí você, dependendo da onde vai ser entregue, o frete é muito caro ou demora muito tempo para chegar, às vezes isso se extravia no caminho. Você diria que, sob esse ponto de vista, o Brasil talvez tenha sido mais atingido, porque a logística aqui ainda é um nó grande? Logística, falta de tecnologia, legislação atrasada, pesada, legislação trabalhista muito complexa. Você veja, nos Estados Unidos, por exemplo, teve uma demissão em massa muito maior do que no Brasil, inicialmente, quando a pandemia veio. Só que a contratação também é muito mais rápida. Então, esse dinamismo do mercado de trabalho americano, ou mercado de trabalho dinamarquês, ou da Estônia, ou do Reino Unido, ele facilita também para que o mercado se organize de formas diferentes, porque a gente precisa se adaptar conforme as condições vão mudando. Como o Brasil tem uma economia muito fechada, esse dinamismo ele é muito mais atrasado. Então, essa falta de logística, esse custo Brasil, né? O custo muito alto. Eu sempre falo que tem um estudo que mostrou que o trabalhador brasileiro ele tem 25% somente da produtividade de um americano. Isso não é porque o brasileiro é incompetente. Pelo contrário, o brasileiro tem muita criatividade, consegue empreender em coisas inimagináveis, mas ele tem uma legislação que atrapalha, muita dificuldade para empreender. A gente é um dos piores no ranking de liberdade econômica, é um dos piores de facilidade de fazer negócio, que é medido pelo Banco Mundial. Então, se fosse fácil, o cara, por exemplo, perdeu o emprego. Poxa, eu sei vender bolo, eu faço brigadeiro, eu faço, sei lá, sou torneiro mecânico. Deixa eu pôr um negócio no ar e vender. Hoje em dia a internet facilitou muito isso. A gente tem milhões de negócios funcionando pela internet. Aí querem regular, querem pôr um pouco mais de imposto. Todos esses impostos e esses entraves para empreender prejudicam justamente quem está na base da pirâmide. Então, por isso que eu sempre falo que pode parecer bem redundante, né? Eu sempre sou repetitiva nesse sentido, incisiva
nesse sentido, a resposta está na melhora da liberdade econômica. Só que isso, infelizmente, vem através dos políticos. E por isso a importância da reforma política. Que se você não reforma a política, se você não tem... O Pacto Federativo também é outra coisa importante. Mas que não dá para passar tudo ao mesmo tempo. A gente tem um Congresso. Sei que é tudo complexo. Mas a gente tem a União, ela consegue mexer no orçamento cerca de 4%, 5% só. Aí você tem os privilégios, os políticos estão há 2 anos para votar foro privilegiado, há 2 anos para votar, ou 1 ano e pouco para votar... Prisão após condenação prisão em segunda instância. E votaram em 12 horas, passaram 6 bilhões para o fundo eleitoral. Como é que você faz? É recorde. Bom, e a Renata, para quem conhece a Renata, ela consegue rapidamente acabar com essa história de que o grande problema é a desigualdade social, né? Como se, Renata sempre fala, como se alguém fosse rico porque o outro é pobre, ou alguém fosse pobre porque o outro é rico. A gente precisa combater a extrema pobreza, a miséria, né? E falando em desigualdade, vamos voltar aqui para os Jogos Olímpicos, o esporte, Fefon, de um modo geral, ele está... com um discurso de promover a igualdade, criando desigualdades, que é a questão dos transgêneros no esporte, né? E você não vê, doutor Paulo, que é médico, né, sabe bem disso, você não vê quase, né, mulheres que se tornam homens no esporte profissional. Eu não conheço. Você tem? Tem? Eu lembro de um caso, mas Fefon, se puder puxar pela memória, mas é caríssimo. Em alto nível, não. Por que será, né? Agora, você tem homens que se tornam mulheres competindo. Nos Jogos de Tóquio, a gente vai ter, eu acho que tem uma levantadora... Neozelandesa, né? Uma neozelandesa, que é uma levantadora de peso, que também tem. Uma jamaicana, que é naturalizada norte-americana, tentou se inscrever, mas existe a norma, né, da testosterona, que você tem que ter 10 litros de nanomolina, né? Nanomol, né? Nanomol. Isso, e aí ele não chegou, não atingiu esses 10 por litro e acabou não conseguindo se classificar, né? Então, essa pesquisa, esses dados, você tem que ter essa testosterona abaixo, né, esse nível abaixo, por volta de 12 meses, né? Então, você tem que ir comprovando que esse nível está abaixo por volta de 12 meses. Mas existem muitos médicos que já estão questionando o número do COI, porque, segundo alguns médicos, este número na mulher é ainda abaixo dos 10. Dos Fefon, 10 nanomols. só te complementando essas informações, né? Primeiro, como é que o COI chegou nesse protocolo? Veja como as coisas são absurdas e como o nosso mundo está caminhando numa direção absurda. Esse número mágico de 10 nanomols por litro de testosterona por 1 ano foi obtido através de um estudo do COI, de uma revisão de um estudo do COI com uma pesquisadora que é um ativista do transgender, né? Embora vários outros estudos mostrem que isso é insuficiente. Aí eu te digo como. Então vamos usar o exemplo desse levantador de peso, né, que acabou sendo cortado da Olimpíada. Uma das coisas que é medida, existe um trabalho muito famoso que ele mediu e acompanhou atletas de alto rendimento que mantiveram-se abaixo desses 10 nanomols por 3 anos. Só que ele mensurou a força de preensão palmar, ou seja, a força que o indivíduo tem para apertar. Isso é medido com um dinamômetro que mede a força em newtons. Então, é um valor numérico, não dá para enrolar. E é medido também com placas de ativação que mostram se o indivíduo está realmente fazendo força ou se ele está fazendo pouca força para enganar a medida da apreensão. Surpreendentemente, mesmo esses homens biológicos que se tornaram mulheres por opção, apesar de serem mantidos em níveis de testosterona abaixo de 10 por 3 anos, não tiveram redução da força. Mas toda a formação então, mesmo não foi feita na base da testosterona? Mesmo que houvesse diminuição da massa muscular, do peso corporal de massa muscular, a força continuava a mesma. Por quê? Porque é como o Lacombe falou, esse indivíduo ele passou a maturação dele inteira num oceano de testosterona. A testosterona começa a diferenciar o cérebro feminino do masculino, o comprimento ósseo, a densidade óssea, Capacidade de respiração. a capacidade vital, que é a capacidade respiratória, o ângulo entre o fêmur e a bacia. Isso começou a ser formado na 7ª semana de gestação. Então, você não tem
como mudar isso. Então, quando você pega um atleta que tem mais de 18 anos e que você reduz a testosterona dele para 10 durante 1 ano, 3 anos, tem estudos até de 8 anos, esse atleta de alto rendimento, realmente na curva masculina, ele cai para o percentil 25, ou seja, ele fica entre os 25% de força naquela categoria do esporte masculino. Mas quando você pega o índice dele e joga na curva feminina, ele está no 95. Então ele já ganhou um lugar no pódio. Mas posso falar uma coisa? Mesmo assim, descendo. Eu acho que isso não precisa nem ser médico. Eu fico pensando assim, fazendo um exemplo, né? Eu treino musculação, meu marido também. Meu marido tem 1,92, pesa 105 quilos. Eu peso 60 quilos. Se eu pegasse ele hoje, na estrutura que ele tem hoje, e falar para ele... forte, viu? Ele é grande. Aí você fala para ele, tira a baixa testosterona, faz todo aquele processo de hormônios, que eu não sei nem como que é, e vamos fazer de novo o teste daqui 3 anos ou daqui 2 anos, eu e ele, de força, ou jogar um esporte qualquer, basquete, vôlei. Naturalmente, ele vai ser superior a mim. Ele é mais alto, ele tem... as estruturas musculares dele foram desenvolvidas ao longo de anos para um homem, né, que é diferente de mulher. Então, assim, não tem... Eu acho que é uma discussão tão fora da casinha, porque entrou-se naquela coisa de assim, vamos rotular as pessoas que falam disso, que é o que fizeram com a Ana Paula, né? A Ana Paula fala muito bem desse tema. Ana Paula Henkel, nossa a Ana grande Paula amiga. Henkel, ela fala muito bem desse tema. E aí fala assim, bom, como eu não posso argumentar com você cientificamente, eu não posso porque não tem como argumentar, então eu vou te jogar para a seara dos transfóbicos, homofóbicos, não sei o que lá. E é complicado, porque o que está causando isso na prática? Você pega pessoas que eram homens biológicos, não tem problema nenhum, quer se transformar em mulher, vou respeitar, vou chamar do seu nome que você quer ser chamado, sem problema nenhum. Agora, você, por exemplo, fazer uma luta contra uma mulher biológica, um homem que era biológico e se transformou em mulher. É óbvio que é desigual. Como é que as feministas não estão desesperadas isso com que você mencionou da Ana é muito típico, isso é um método que foi descrito por Schopenhauer em 1834. Então, você Como ganhar uma discussão sem ter razão. Isso tem uma disciplina que se chama dialética erística. Então, quando você não tem como derrotar seu adversário, desqualifique-o. E eu estava discutindo justamente isso com a Ana. Né? Assim, ela tem uns dados que são incríveis. Então, ela pegou, por exemplo, meninos e meninas de 8 anos. Isso ela apresentou numa discussão, numa sessão temática na Câmara dos Deputados. E você vê que o menino que não se classificaria para a final do campeonato, ainda assim ele seria o primeiro colocado na categoria feminina. Isso em crianças ainda antes da puberdade. Então veja, quando a gente fala de atletas de alto rendimento, como o caso das Olimpíadas, nós estamos falando de atletas que às vezes ficam fora de uma final, não sei se vocês viram a prova da natação esses dias, por décimos de segundos. Sim. Então às vezes o camarada não depilar a perna, tira ele de uma final olímpica. E quando a gente está falando de homens e mulheres, mesmo que, enfim, que tenham caído de nível de testosterona, a gente está falando exatamente do que você mencionou. Cresceram, então tem uma estrutura muscular, uma estrutura óssea toda formada com a concepção masculina. Injusta. Totalmente. A gente tem um discurso de igualdade, de promover a igualdade, promovendo a desigualdade. Mas a verdadeira igualdade, Lacombe, ela não é você tornar todos iguais, é você tratar como desiguais os que são desiguais. Além disso tudo, você acaba, por uma questão própria de anatomia mesmo, você acaba favorecendo que esses atletas transgênero, ao competir num sexo diferente do seu sexo biológico, tenham mais lesão. Então, por exemplo, é muito mais frequente lesão de ligamento cruzado anterior em mulheres do que em homens. E aí você vai colocar um homem biológico para competir com uma mulher biológica, o risco de lesão é muito grande. O cérebro masculino ele é diferente do feminino em algumas coisas. Então, por exemplo, a percepção temporoespacial. Nós lembramos muito bem da época da própria Ana Paula, da Fernanda Venturini, e eu citei esse exemplo até com a Ana Paula, né? A gente lembra dos levantamentos da Fernanda Venturini. Excelente levantadora, extremamente criativa, bola de segunda dela era famosa. Aí você pega o contemporâneo dela, o Maurício. O que era marcante no Maurício? A velocidade, a explosão, a força, a agressividade. Porque o cérebro masculino ele processa isso. Né? Então você pega um atleta de alto rendimento no vôlei, se eu pegar um atleta que era homem biológico e colocar para jogar com uma levantadora feminina,
ele vai chegar em todas as bolas para bater. Por quê? Porque ele tem uma percepção de tempo e espaço mais apurada, porque o cérebro se desenvolveu dessa forma. Agora, se eu fizer o inverso, pegar uma mulher biológica e jogar ela para o masculino, eu posso subir a testosterona o quanto eu quiser. Ela jamais vai chegar em algumas bolas, porque o cérebro não tem a velocidade de percepção temporal-espacial para chegar naquela bola. Isso não é melhor ou pior, é simplesmente uma questão de desenvolvimento biológico. Eu não quero deixar o Fefon em situação constrangedora ou tendo que se posicionar. Vamos pular essa história dos transgêneros. Só uma informação, na verdade, né? 30% das atletas que estão disputando os Jogos Olímpicos, elas têm a mesma opinião que a sua, doutor. Só que elas não 30? se manifestam, pelo menos foi aí um número que surgiu, mas elas não se manifestam exatamente com medo que elas sejam chamadas de homofóbicas. Mas a gente chegou num nível assim de falta de discussão, né? Falam tanto de diversidade, de discussão, mas não existe discussão mais de ideias. Isso que me preocupa. Se a gente traz uma pessoa que vai advogar nessa causa e outra que vai trazer outros dados, pode haver um debate saudável sobre isso, só que o que acontece é justamente o oposto, não tem. E aí as pessoas são silenciadas, são censuradas. A gente vê isso acontecer todos os dias, em todos os canais de mídia, em todas as coisas. Esse que é o ponto principal. Eu vejo isso agora, essa questão da igualdade, né? Uma obsessão com igualdade e que, na verdade, acaba causando distorções. Então, você tem uma distorção muito clara nesse caso, de mulheres, inclusive, que estão sendo lesionadas por suas colegas, que eram homens biológicos, e que você tem que tolerar isso, porque agora esse que é o novo normal, né? Renata, que fala. É um desprezo à ciência, à biologia, ao xixi, a ciência XY, vale toda hora, né? Viva a ciência, mas qual? Ciência, mas nessa hora Lacombe, esquece existe a um ciência. outro aspecto muito interessante que a Ana Paula levantou recentemente, que é algo que é pouco olhado. Então, vamos para o mercado americano de esporte de alto rendimento, ok? Então, é muito comum você ter atletas que não teriam condições de pagar por uma faculdade, em Harvard, em Yale, em Stanford, ou seja, nas faculdades mais tradicionais de ponta, porque a mensalidade é cara, é um apartamento por ano que o indivíduo paga para ter seu filho estudando ali. Mas, seu filho, ao longo do colegial, do antigo colegial, agora ensino médio, se dedica ao esporte, ele tem um desempenho de ponta. Então, ele consegue uma bolsa porque ele é um atleta de alto rendimento. Então, hoje, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Existem atletas que se prepararam o colegial inteiro e agora estão perdendo a chance de ter uma bolsa na universidade americana porque atletas transgênero vão lá e tomam o lugar delas. Então, o que era para ser um sistema que produzisse igualdade através do esporte está produzindo desigualdade através de uma falsa biologia. Perfeito. Então, esse é um dos problemas levantados pela Ana Paula. Segundo, uma coisa também extremamente desigual, né? Atletas olímpicos são testados pelo ADA, que é o órgão regulatório antidoping, aleatoriamente. Então, você está fora da temporada, você recebe o ADA na sua casa e fala, lá como eu vim colher aqui uma amostra de urina sua. E essa amostra, a contraprova, fica armazenada durante 10 anos. É o que a Ana falou, se alguém for contestá-la de um título que ela teve há menos de 10 anos e encontrarem alguma substância lá, um nível de testosterona um pouco mais alto, ela perde a medalha, ela perde o título, ela perde tudo, né? E perde a honra dela. Agora, quando você pega um atleta transgênero, ele só precisa ter testosterona baixa no último ano. Quer dizer, é justo isso? Você teve alguém que ficou 10 anos se segurando Teve ali, toda a sua não estrutura tomou um formada com base remédio na testosterona. por uma gripe, por uma cólica menstrual, porque não podia E ser eles falam que isso é justiça. Isso é desigual. Então, isso não é igualdade, isso não é promover a igualdade. Tanto que a CC Felred, né, que é essa jamaicana que acabou não se classificando por causa do nível de testosterona, estava um pouquinho acima, ela, quando estava disputando pelo masculino, ela estava bem abaixo. Depois que ela passou a disputar, né, no feminino atletismo, porque ela é corredora, ela passou a ganhar muitas competições. Ou seja, houve uma diferença. é uma trapaça, né? Desculpa, É uma trapaça, mas é uma um trapaça. doping consentido. É um O doping, antidoping exato. está sempre correndo atrás do doping. Então, o doping está sempre à frente. Lacombe, É uma existe um corrida outro complicada. ponto aí que não é apenas o nível da testosterona no sangue. Então, veja, vamos pegar aqui a Renata e o marido. A Renata tem uma testosterona ao redor de 30. O marido tem uma testosterona ao redor de 1000. Essa é a diferença entre homens e mulheres, de uma forma geral. Então, para o homem, se ele fizer um suplemento de testosterona,
a mesma dosagem, não vai ter o mesmo efeito do que teria numa mulher. Por quê? Porque ele foi acostumado a viver com níveis altíssimos de testosterona. Receptores, né? Então, os receptores, eles não têm tanta avidez por testosterona. Agora, você pega uma mulher e você dá um pouquinho a mais de testosterona, a diferença é absurda de performance. Isso, para uma mulher normal, você já vê a diferença na academia, por exemplo. Para um atleta profissional, isso vale uma medalha olímpica. Então, é o que a Ana mesmo estava falando. Olha, eu, quando era testada pelo ADA, meu nível de testosterona era 2, 2,5. Uma mulher mesmo, biológica, que, enfim, que tem um nível de testosterona absurdamente mais alto, eu não vou me lembrar o nome, ela até citou, é ao redor de 5 e ela já ganha todas as competições. E aí você está permitindo que um transgênero tenha um nível de 10. Isso atrapassa. Bom, vamos pensando aí cada um, mas eu vou puxar Cuba agora, vamos pensando cada um o que estávamos nós fazendo aos 13 anos de idade, para falar daqui a pouquinho da Raíssa Leal, da nossa fadinha do skate, o skate estreando como esporte olímpico e o Brasil brilhando no skate. Bom, tivemos em julho, juro, Renata, algo inesperado para mim, né? Um levante ali popular, manifestações por Cuba pedindo liberdade, muita gente culpando o embargo americano pela situação de Cuba. Eu juro a você que não esperava ver um movimento desse tipo em Cuba. Desde 94 não acontecia algo parecido. Dizem que não há tirania que dure para sempre, né? Mas, infelizmente, quanto mais tempo ela dura, mais difícil se torna você conseguir acabar com ela. Mas a União Soviética durou bastante tempo também e acabou por diversos motivos, inclusive por conta da união de alguns líderes mundiais, incluindo Reagan e Margaret Thatcher, na época, que conseguiram esquizar bastante a União Soviética e acabaram com ela em 91. Mas o ponto de Cuba, assim, é ver como a desinformação corre solta. Esse é um tema que eu me interesso muito, tenho cursos, né, sobre essa questão de liberdade econômica, o que é socialismo, o que é capitalismo. E o embargo, se você for olhar os dados oficiais de comércio internacional de Cuba, o embargo ele veio por meio de uma retaliação dos Estados Unidos quando o Fidel tomou o poder e ele expropriou propriedades de americanos, de pessoas físicas e de empresas. E esse embargo, primeiramente, só em 96 se transformou em lei, que esqueci o nome da lei, mas é Helms-Burton, uma coisa assim. E aí, inclusive, democratas, né, passaram essa lei e mantiveram essa definição do embargo. Só que o embargo ele serve para diversas coisas, mas os Estados Unidos são o principal parceiro comercial de alimentos de Cuba. Só que eles exigem que o pagamento seja feito antecipado e à vista, porque Cuba é caloteira, Cuba não tem dinheiro, e Cuba continuou fazendo comércio com todo mundo. Só que Cuba era sustentada por Venezuela, por Rússia... Brasil, na época do PT. Por Brasil, a gente teve vários, inclusive tomamos calote bilionário de Venezuela e de Cuba. Então, o próprio programa Mais Médicos era uma das formas que eles ganhavam muito dinheiro, só que o que aconteceu? Ele já tem uma situação complicada de pobreza, de miséria que é causada pelo socialismo, nada mais do que isso. E aí, com a pandemia, o negócio degringolou muito. Então, o que já era muito ruim, eu não sei como tem gente que fala que a saúde de Cuba doutor Paulo, pode boa. Falar um pouquinho, saúde não é de ótimo, Cuba você não sabia? É de ponta. Aí você vai pegar as fotos, o pessoal assim, a gente tem muito médico. Não tem remédio, não tem hospital, não tem leito, não tem equipamento, não tem tecnologia, não tem higiene no hospital, não tem. Todo mundo que fala isso tem plano de saúde que cobre... Nem o analfabetismo que Fidel Castro teria erradicado do país, não havia em níveis altos antes. Mas a questão é o seguinte, o que vale mais? Eu não estou dizendo, óbvio, que é bom ter pessoas analfabetas. Já respondi. Então, não tem analfabetismo, não tem fome, mas não tem segurança alimentar. Uma refeição por dia de farinha não significa que você esteja comendo bem. A desnutrição, o Dr. Paulo pode falar, a desnutrição em Cuba é muito grave. E agora a gente está vendo, com essa situação do Covid, principalmente, que eles tiveram acho que chegou num nível de não poder mais aguentar aquilo. Não sei se isso vai fazer com que caia o regime, porque eles têm muita força, eles têm muito poder, eles têm muito dinheiro. Então, todo mundo fala assim, o comunismo, o socialismo acaba com a desigualdade. Então, ele acaba com a desigualdade na massa, porque todo mundo fica pobre. Mas os governantes ficam ricos. A fortuna de Fidel, antes da morte, era 900 milhões, né, levantada pela Forbes, de dólares. Não era 900 milhões de reais, não. Multiplica era por de 5 dólares. E pouquinho. Então, eu espero que isso seja o começo do fim da tirania em Cuba.
Antes de falar dos atletas cubanos, eu posso contar algumas historinhas, Fefon, também. Como é que se surge essa falácia, essa mentira de que a saúde em Cuba é top de linha, doutor Paulo? É mais ou menos como já foi falado aqui pela Renata, né? Assim, é muito interessante como certas personalidades adoram maltratar a imagem do Brasil no exterior. Mas outro dia eu até coloquei nas redes sociais que nós estamos então muito bem, devemos ter a melhor saúde do universo, porque vacinamos 10 vezes mais do que Cuba. Isso é um dado da própria Organização Mundial de Saúde, né? Então a saúde em Cuba não é verdade que ela é uma saúde de primeiro mundo. Ela tem uma saúde básica. Familiar, talvez? Familiar, razoável, afinal de contas é uma ilha. É muito mais fácil você distribuir atenção básica de saúde numa ilha do que num continente, como é o caso do Brasil, que tem desafios logísticos, subclimas, peculiaridades regionais muito diversas do que um país que é uma ilha. Nós estamos comparando, seria como comparar a saúde de Florianópolis com o Brasil inteiro. Não dá para comparar, né? Em termos de acesso, eu conheço, enfim, pela minha própria especialidade, uma especialidade altamente tecnológica, neurocirurgia. Tive a oportunidade de conviver com um neurocirurgião cubano que estava no Brasil por um tempo. Enquanto aqui tínhamos facilidade de acesso à ressonância magnética, lá ele tinha dificuldade de fazer uma tomografia de crânio, que é um exame que hoje em dia você faz aí por super 200, comum, 300 reais na esquina. Então, isso é uma falácia, dá até preguiça de ficar perdendo tempo falando da saúde de Cuba. Vamos falar um pouquinho dos atletas cubanos, Fefon. Bom, eu trabalhei 14 anos com o que você trabalha com jornalismo esportivo e me lembro de muitos testemunhos de atletas brasileiros, jogadores brasileiros, hospedados no mesmo hotel que atletas cubanos, e os atletas cubanos batiam na porta dos quartos dos atletas brasileiros pedindo de tudo. Desodorante, shampoo, material de treino, calça jeans, meia, camisa. Sabonete, pasta de dente. E já foi um esporte muito forte, né? Quando tinha ali o aporte pesado de recursos da União Soviética. Hoje em dia, Cuba nem essa força toda tem, né, mais no esporte. Não tem, não. Inclusive, muitos atletas, eles se naturalizam, né, para disputar os Jogos Olímpicos ou então um torneio de futebol por outras seleções, né? A gente tem o Leal na seleção brasileira de vôlei, que é naturalizado brasileiro, né? Jogava no Cruzeiro aqui e acabou se naturalizando porque era a chance que ele tinha de jogar os Jogos Olímpicos. Então, os atletas lá, eles estão sem recursos mesmo, né? E eles têm dificuldades. E Cuba já não tem mais o centro esportivo que tinha antes, né? Porque Cuba chegou a revelar vários jogadores, né? Inclusive, tinha uma seleção de vôlei fortíssima de Cuba, né? Foi tricampeã mundial no feminino, né? Exatamente, mas Mireia agora... Luiz, a fonte secou e aí nada vai funcionar. Tricampeã olímpica, né? desculpa. Tricampeã olímpica, exatamente. E eu não sei se vocês lembram de uma história, teve várias histórias de desertores, né? Mas uma história aqui no Brasil, que eles vieram para... Exato, e eles foram deportados, na época era a gestão do PT, e foram atrás dessas pessoas e pegar o passaporte e entregar para Cuba. Estão vivos ainda? Rolou essa história. Um parece que conseguiu fugir de Cuba para os Estados Unidos, do outro eu não tenho notícia. E não se sabe o que foi feito, né? Não, mas eu perguntei isso a Zoe Martinez, que é uma estudante cubana naturalizada brasileira, estudante de Direito, esteve com a gente na Opinião no Ar. Ela falou, olha, eu imagino que eles passaram ao desembarcar de volta, né, entregues pelo governo do PT à ditadura cubana. Né? É prisão, é tortura, né? As famílias sofrem muito também por conta disso tudo. Quer dizer, tem que pedir asilo para o país certo, né? Porque se você pede no país certo, com o governo... No momento certo também. Certo, no momento certo. Senão, você fica ali, a Deus dará, né? É uma situação muito, muito delicada, é muito triste, né? E os países comunistas usaram muito, né, o esporte como propaganda durante muito tempo, né? Eles investiam muito naquilo como propaganda do regime. Você sabe que a Ana me contou uma história terrível, mas verdadeira, de um doping institucionalizado para usar uma brecha que o Comitê Olímpico possuía. Então, a Alemanha Oriental fazia muito isso. Pois é. Quando as atletas femininas engravidam, há uma elevação dos níveis de testosterona. Então, ela me contou que a Alemanha Oriental, por muito tempo, os treinadores engravidavam as atletas para que subisse o nível de testosterona e quando ele estava alto, elas abortavam. Nossa. E aí, quando o COI ia reclamar, falava, olha, desculpe, mas sabe como é que é, né? Atleta submetido a uma carga de treinamento muito... Aí abortou, olha só que pena. E aí tinha atletas sempre em alto rendimento porque estavam com nível de testosterona amparado por uma condição fisiológica
E eu quero só lembrar que o Muro de Berlim, ele chamava Muro de Berlim Antifascista. Esse era o nome correto, oficial. Mas prendia quem estava na Alemanha Oriental. Então, é bom de notar essas semelhanças históricas, que os movimentos antifascistas geralmente são de pessoas que são tão fascistas quanto eles dizem combater. Então, o Muro de Berlim, que não permitia que as pessoas atravessassem, quem tentava atravessar era fuzilado, morto ali na hora, tinha ordem para ser morto ali na hora, as pessoas fugiam. Tem uma aula do meu curso só sobre isso, que eu consegui resgatar uma reportagem de 91, quando caiu o muro, das pessoas passando para o outro lado, fazendo festa e etc. Então, assim, é impressionante, né? Já passaram mais de 30 anos. Não, passaram agora 30 anos agora dessa queda do muro. E não, a queda do muro foi em 89, 91 foi a queda da União Soviética. Já mais de 30 anos da queda do muro. E a gente continua discutindo os mesmos assuntos. A Argentina está fazendo congelamento de preços, as pessoas continuam achando que isso é uma solução, continuam achando que socialismo é só defender os pobres. Parece que a gente não consegue evoluir disso. E pegando um gancho do mês de julho, a gente teve um ataque aqui em São Paulo à estátua do Borba Gato, do bandeirante Borba Gato. E aí eu me lembrei, você falou dos antifascistas que são fascistas, lembro do ataque à estátua de Winston Churchill. Sim, colocaram que ele era racista e o cara salvou a Europa junto com outros líderes na Segunda Guerra Mundial. Né? É tudo muito weird, ou como diz uma amiga minha que fala um inglês maravilhoso, com um vocabulário muito extenso, mas um sotaque muito ruim. Weird, very weird. Tudo muito estranho. Mas, Lacombe, só um detalhe, claro. A Alemanha sempre usou algumas estratégias, né, para vencer no esporte. Inclusive, em 54, quando fez a final da Hungria na Copa do Mundo, a Hungria era a seleção mais forte, né? E a Hungria foi a primeira seleção a fazer aquecimento antes dos Jogos. A Alemanha tirou o sangue dos atletas e colocou o sangue nos próprios atletas de volta para que eles ganhassem um pouquinho mais de gás na hora de jogar a final contra a Hungria, e a Alemanha acabou vencendo a Hungria. Eu acho que a gente tem um tempinho, doutor, para falar um pouquinho sobre isso. Quer dizer, é o que eu falava, o antidoping, ele vem sempre depois do doping. Quer dizer, primeiro surge uma maneira de dopagem, né? E depois os especialistas vão tentar arranjar maneiras de detectar aquela maneira de burlar ali, de você dar uma substância que não é legal para que aquele atleta melhore seu desempenho. Exato, Lacombe, você está coberto de razão. Até porque hoje, se você for olhar a lista de medicamentos proibidos pelo Comitê Olímpico, ou mesmo por outros organismos de controle, né, de doping, agências de antidoping, até no UFC ou em jogos de futebol, é uma lista que envolve medicamentos que não têm a função de aumentar a performance esportiva, mas que podem ajudar o teu organismo a eliminar traços de testosterona ou de outros anabólicos mascarar ali muito rapidamente. Então, por exemplo, vamos falar de fatos recentes. A fratura do Neymar na coluna recente. Foi uma fratura boba, mas que causa muita dor. E qual era a enorme dificuldade de colocá-lo para jogar? A dificuldade era, olha, a gente não pode dar isso, não pode dar aquilo, porque senão isso aí pode ser interpretado como um indício de que se usou para tirar algum doping dele de detecção na urina. Exemplo clássico disso são os diuréticos. Então você não pode usar diuréticos em atletas, por quê? Porque os diuréticos são utilizados para eliminar mais rapidamente os metabólitos da testosterona. Então você tem, por exemplo, situações onde atletas são penalizados porque usaram um diurético por uma questão meramente fisiológica. A mesma coisa com alguns anti-inflamatórios. Então, hoje em dia, a lista de medicações que um atleta de alto rendimento pode usar é uma lista muito restrita. E não só medicamentos farmacologicamente ativos, como até mesmo fitoterápicos, suplementos. Então, dependendo do suplemento que você tomar, você causa efeitos no organismo que podem ser considerados doping. Por exemplo, isso que o Fefon falou a respeito de aumentar a capacidade vital do indivíduo de transporte de hemoglobina, de oxigênio, etc. e tal. Por anos se usaram fitoterápicos, um deles até eu vou falar a marca porque não se existe mais, era o Endurox. O Endurox era uma medicação, basicamente era um fitoterápico, não era nem uma medicação. Só que ele indiretamente aumentava os níveis de hemoglobina, que aumentava o transporte de oxigênio, e com isso você tinha um indivíduo que tinha uma capacidade de transportar oxigênio maior do que quem não tomava.
Então, você conferia vantagem atlética a esse indivíduo. Então, é um mundo realmente, a cada dia que passa, você descobre alguma coisa que tem um efeito secundário e aí você proíbe. E aí você proíbe, você proíbe, você proíbe. E a hora que você vai ver, o coitado do atleta mesmo de alto rendimento, ele não pode nem cuidar da própria saúde mais. Ana Paula dá depoimentos muito impressionantes sobre isso, né? Como você vive escravo disso, né? Você vive ali muito E ao regradinho. mesmo tempo são atletas que, como estão sempre ali no fio da navalha, o número de lesões é muito alto, é uma frequência muito grande. Então, um atleta de vôlei torcer um tornozelo é a coisa mais frequente do mundo. Ter uma tendinite no ombro é a coisa mais frequente do mundo. E aí você tem muita restrição para medicar, por isso que você usa muito gelo, calor, fisioterapia, porque senão você pode incorrer no doping. Bom, ficou para a parte final do programa, né? A medalha de prata da Raíssa Leal, a fadinha do skate do Brasil, esporte estreando em Olimpíada. A Fefon vai trazer as informações, vamos comentar aqui, ela tem apenas 13 anos de idade. E vamos falar também da CPI da Covid, né? Olha, julho teve isso de bom, recesso no Congresso, tivemos ali um descansinho dessa CPI da Covid. Eu guardei para esta parte 2 assuntos. Vamos ao primeiro. CPI da Covid, doutor Paulo. Que bom, doutor Paulo, que a gente se livrou um pouquinho disso com esse recesso do Congresso, né? E o que me deixou muito impressionado esses dias agora, finzinho de julho, última semana de julho, foi que cientistas, entre aspas, né, que Renan Calheiros, Omar Aziz, Otto Alencar levaram para prestar depoimento, para testemunhar lá nas sessões da CPI da Covid, esses cientistas correram de debates propostos pelo senhor, doutor Ricardo Zimmermann, doutor Francisco Cardoso, doutora Roberta Lacerda, né? Então, que tipo de cientistas, o chamado G7, lá o grupo de oposição que toma conta da CPI, levou para as sessões? O tipo que não dura 2 minutos num debate sério. Esse é o tipinho. Então você tem aí figuras que tentaram também entrar no mundo do entretenimento, da música, fracassaram. Outras figuras Essa que fez um mestrado que qualquer um de nós aqui poderia fazer. Uma leoa, alguma coisa assim, né? Que se intitulava Leoa, qualquer coisa assim. E você tem a outra lá que, do ponto de vista de relevância científica, é nula. E total de atendidos com Covid? 0. E total, porque, veja, você ter trabalhos publicados não é um critério, não é um indicador, para falar linguagem econômica, relevante. O relevante é quantas pessoas citaram o seu trabalho, ou seja, qual a relevância do que você contribuiu para a ciência. E aí você compara essa criatura com um Flávio Cadegiani, por exemplo, que já foi citado mais de 6.000 vezes, é covardia, né? E aí você vê realmente a intenção real de algumas figuras que estão à frente da CPI, que não é realmente discutir a sério como é que a gente poderia melhorar a situação do Covid no Brasil, mas sim lacrar, produzir frases de efeito e cenas patéticas, como nós vimos, infelizmente, no Senado Federal. Infelizmente, em breve, a CPI volta e com prorrogação. Mas veja, Lacombe, a minha interpretação dessa CPI é que esses senhores, infelizmente, eles não se deram conta ainda do ridículo que eles estão passando. Porque eles dizerem, por exemplo, que o atendimento e o tratamento precoce, imediato, seja que nome que se queira dar ao Covid, não existe, eles estão falando somente dentro da bolha deles. Porque nós já temos aí 18 milhões de brasileiros curados, mais uns tantos que estão vacinados, muitos que fizeram profilaxia com um remédio que não pode se dar o nome, e que olham para um camarada desse falando na CPI e falam, esse cara está mentindo, porque o meu vizinho tomou o tratamento e ficou bem. Então, eles estão lutando contra uma realidade, eles estão virando Dom Quixote, é uma coisa realmente absurda, só que eles não têm o naive, né? Não têm a ingenuidade do Dom Quixote, então é uma coisa ridícula, eles estão se prestando a um papel ridículo. Bom, quem é naive, no bom sentido, né, é a Raíssa Leal, nossa fadinha do skate. Aí eu fiz uma pergunta lá no início, Renata, o que você estava fazendo aos 13 anos de idade? Matando aula eu estava. Matando? Mas confessa assim na maior cara dura. Confesso, já passou, já faz tempo, meus pais não vão poder mais brigar comigo, já deu certo, já me dei bem, tô bem. Doutor Paulo, estava fazendo o quê? Pulando o muro da escola e colocando laxante no refrigerante de alguém. Mas eu era muito Olha aí, certinho.
Eu era muito Você era certinho. menino bom, né? Eu era um dos melhores da turma, né? Estava na 7ª série do antigo primeiro grau. Eu era atleta já, velejava pelo Clube Naval. Jogava vôlei no Fluminense. E Caramba, você, Fefão, para a gente entrar nesse assunto, Raíssa, para fechar o programa, o que você fazia aos 13 anos? Porque é impressionante, é uma menina de 13 anos de idade, né? E medalha de prata olímpica no peito. Algo inacreditável. Basta ver a declaração dela do mascote. Ah, tio, ele é tão fofinho. Muito legal, é uma né? criança ainda, né? É um adolescente, não deixa de ser uma transição. Espetacular. Com 13 anos Da tava... infância para a vida adulta, né? Com 13 anos eu estava jogando bola, né? Porque todo jornalista esportivo é um jogador frustrado, não tinha capacidade de jogar em nenhum clube. E também jogando muito botão, né? Jogava muito futebol de botão e narrava os jogos. Mas você era menino bom também não matava mais ou menos. Na era escola, médio. também ficava de recuperação. Recuperação, jogava a canetinha lá no ventilador, estourava, caía. Você estava na frente ou no fundão? Eu ficava no meio ali. Eu era bom aluno, mas não gostava de ficar na frente na sala, não. Eu só sentava no fundão. Eu preferia. Mas e a Raíssa? Era esperado, ela era uma das favoritas, estava ali na briga, né? Mas é um esporte em que o imponderável está ali o tempo inteiro, né? Exatamente, né? Foi uma conquista maravilhosa. A Raíssa conquistou o mundo, né? Não só o Brasil, porque uma menina de 13 anos dançava, fazia TikTok enquanto durante a competição, esperava a vez dela. dela. Então estava super à vontade, super alegre, né? Isso encantou muita gente. É a medalhista mais nova do Brasil, né? Com 13 anos, conseguiu a medalha de prata e ela jogou de igual para igual com todas as outras também, né? Apesar da idade. Agora, a Letícia deu muito apoio para ela, né? Ficou ali na que já foi arquibancada. Campeã mundial, se não me engano, Letícia Buffoni, é muito mais experiente, obviamente, do que ela, tem o dobro da idade. E ela, você sabe que quando ela estava começando no skate, né? A nossa fadinha, ela queria conhecer a Letícia. Então, o sonho dela era conhecer a Letícia. E quando ela conheceu a Letícia, ela chorou pra caramba. Ela era bem menor, ela tinha 10 anos. Então, é uma coisa que ficou muito marcada para ela, né? Então, muito legal essa conquista. Eu acho que ela vai ser a grande atração da Olimpíada. Me arrisco a dizer que não vai ter uma outra pessoa com o mesmo carisma, com a mesma alegria, com a mesma competitividade que ela teve. Ela foi muito bem. Tá de parabéns a Raíssa. E você aprovou essa história de surf, de skate na Olimpíada, porque tinham lá o X Games, né, Extreme Games e tal, que eram os Jogos Olímpicos dos esportes extremos. E agora desembarcaram no programa olímpico. Você curtiu, acha bacana? Gostei, achei bem legal. Acho que tem que ter mesmo essa nova modalidade. Você traz os jovens, né? Skate é muito para os jovens, né? Então, os jovens começam a se atrair mais pelos Jogos Olímpicos. O surf é a mesma coisa, né? Acontecendo. Então, eu gosto desse tipo de modalidade. Agora, só uma coisa que eu não entendi. Você faz todo um circuito no skate 2 vezes, aí você tem as notas. Depois, o que vale são as notas individuais, que são sempre as mais altas. Então, todo aquele circuito que você faz é uma conjugação, né? porque você elimina 2. Às vezes, você elimina as 2 do você circuito, tem manobras isoladas também que contam. Você pega a volta, a melhor volta, mais as manobras isoladas. E aí você elimina. Sabe o que me lembra? Lembra do Campeonato Brasileiro? Quando você disputava um primeiro turno inteiro, aí se classificavam 8. Aí o 8º jogava com o primeiro, ganhava. O 8º passava, quer dizer, tudo que você fez naquele primeiro turno não adiantou nada, né? Então, eu achei a regra meio esquisita. Acho que eles podem aprimorar um pouquinho mais. Tá aí um negócio que eu fazia aos 13 anos de idade também, eu andava de skate. Não era esse skate que tem hoje em dia, cheio de manobras, era um skate street normal, que você andava pela rua. Andava de skate, Renata? Não, nunca fui boa com esses negócios de equilíbrio. Eu sempre fui boa de luta, mas não com 13 anos. Eu fui começar a luta com 17, 18. E musculação, mas depois, com 13 anos, eu estava só matando aula mesmo. Mas Jogos Olímpicos você acompanhou? Sempre. Acompanhava. Agora eu acho que a gente ficou meio perdido com esse negócio de pandemia nos calendários das coisas, porque os jogos começaram, eu nem vi que começou, eu nem vi a entrada, e depois eu fui no YouTube para ver a entrada que eu não tinha visto na hora. Então, estou meio perdida, mas eu sempre gostei de acompanhar esporte, gosto bastante. Mas eu estava acompanhando agora, na verdade, os campeonatos de fisiculturismo, né, que eu gosto bastante. E nós tivemos vários brasileiros ganhando, gosto bastante. Eu já fui grande, viu? Mas nesse nível aí não. Bom, mês que vem, agosto, a gente volta, Fefon, para falar um pouquinho mais de Olimpíada, porque certamente será um dos assuntos principais do mês. Muitíssimo obrigado pela sua participação, Fefon. Até uma próxima, então. Eu que agradeço, Lacon. Obrigado pelo convite, foi muito legal. Renata Barreto, muitíssimo obrigado. Volte sempre. Obrigada a você pelo convite, foi ótimo estar aqui hoje. Dr. Paulo Porto, meu amigo, meu parceiro, muito obrigado mais uma vez pela parceria e pela presença. Eu que agradeço, Lacombe, foi excelente. Muito obrigado.
Pessoal, é isso. Agora com a Kombi volta na semana que vem, quinta-feira, às 11h30 da noite. Até lá. Boa noite.